Então, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Poesia Mundial. Desta vez vamos dar um pulinho ao país nosso vizinho para ouvir falar de José de Espronceda, poeta romântico. A professora Fátima Morna vai-nos dar esta aula. A professora Fátima é professora da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, e hoje vai falar-nos então deste poeta romântico, não é verdade? Queria também só deixar umas palavrinhas sobre este ciclo de poesia mundial. Assinalamos hoje a 25ª aula. Começamos em 2018 com Goethe. A partir daí, ao longo destes anos, já viajamos por Inglaterra, por França, América do Norte, enfim, até pela Antiguidade Clássica. Muitos autores já foram aqui tratados e tem sido uma experiência cada vez muito recompensadora, com muita adesão, com muito feedback, e de facto aproveitamos sempre estas aulas, fazemos este convite mensalmente, e aproveitamos estas aulas indo buscar os livros, os mesmíssimos livros que a pessoa leu, que são os livros dele. Temos aqui, para quem vem ver estas aulas, temos-los aqui presentes. Vamos tirá-los ao coração da casa, à biblioteca particular, que é, como sabem, Tesouro Nacional, e expomos-los aqui. Neste caso, são uma antologia, ou como dizia a professora há pouco, uma compilação de todos os trabalhos de José de Espronceda, e temos também uma biografia. Neste caso, uma biografia não propriamente de pessoa, mas do seu pré-heterónimo, Alexander Serge, que está disponível para ser aqui vista. Quem estiver em casa pode aceder ao sítio da Casa Fernando Pessoa, clicando em biblioteca. Todos os livros estão digitalizados e pode ir acompanhando e vendo também estes livros digitalizados. Por fim, um apelo, um convite. Quem se sentir tentado a ler Espronceda em casa, pois então tem aqui 2 livros que pode levar para casa e fazem parte da biblioteca geral da casa, e pode fazer cartão de leitor, quem não tiver. Quem já tiver, esteja à vontade, e durante um mês pode levar e ter a companhia deste poeta romântico espanhol. Uma boa aula. Muito obrigada pela ideia de trazer José Espronceda é preferível à conversa esta tarde. Vamos conversar sobre esse poeta espanhol por causa destas páginas que se encontram no espólio de Fernando Pessoa. Porque é que Fernando Pessoa conservou na sua biblioteca aquele volume que está ali da obra poética, que contém a obra poética de José de Espronceda, e também uma biografia de Espronceda de António Cortón, que fazia parte do seu espólio da biblioteca, e que, de facto, está assinada por Alexander Serge, portanto, que Pessoa entregou ao seu gêmeo, não? Aquele dos heterónimos precoces, que nasceu exatamente no mesmo lugar, no mesmo dia, do mesmo ano em que o próprio Pessoa nasceu, e que, a quem Pessoa atribuiu o encargo de traduzir José de Espronceda. E eu queria só usar esta imagem para quem estiver interessado em saber mais sobre o autor, provavelmente já por lá passou, mas existe um site com informação bastante segura, a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tem muitíssimas
páginas sobre autores espanhóis, e esta é a página de José Espronceda. Dá-nos, pelo menos, a perspectiva da figura do poeta, e isso permite-me justamente tomar como ponto de partida as razões que me fizeram, quando a doutora Clara Riso me convidou para fazer uma destas sessões e me disse para escolher um autor. Ela sugeriu-me, aliás, um grande poeta português, mas disse que olhasse para a lista, e quando eu vi na lista o nome de José de Espronceda, pensei, é uma oportunidade para tentar desvendar um mistério. Nós sabemos como o universo Pessoa é um universo que convive muito bem com o policial, o misterioso, e lembro-me que algures, há muitos anos, algures nos anos 90 do século passado, lembro-me de uma imagem que provavelmente não existe, mas lembro-me de estava convencida que tinha visto um facsímile de uma página com uma daquelas listas de obras projetadas por Pessoa, onde eu tinha visto pela primeira vez o nome de Espronceda elencado por Pessoa como um autor dos que ele lia, dos que ele queria traduzir. Aliás, já ligado à tradução. Tentei localizar onde estaria essa imagem, pensei que estava, por exemplo, na edição dos poemas ingleses, na edição crítica dos poemas ingleses não está, procurei em vários outros sítios, provavelmente nunca vi essa imagem, mas vi a lista que Teresa Rita Lopes publicou no segundo volume do Pessoa por Conhecer. É a entrada 151 e é uma lista realmente de obras encomendadas a Charles Search, portanto, de traduções encomendadas a Charles Search, onde já aparece justamente a Espronceda. Ao contrário do que era aquela minha falhada recordação, não aparece apenas Espronceda, já aparece a obra, aquela obra de que restam alguns fragmentos da tradução executada no espólio de Pessoa. E lembro-me que nessa altura, ou seja, quando percebi que se tratava do Estudante de Salamanca, uma obra que a Espronceda inclui naquele volume, ou que aparece incluída naquele volume das poesias como um conto, embora seja um poema longo, pensei que estranho, porque da obra da Espronceda a ligação mais óbvia que me parecia associar Pessoa e Espronceda não era exatamente aquela. Era outra, e dessa talvez possamos falar um pouco. Podemos, por exemplo, começar por percorrer a cronologia que este site nos dá, que aqui aparece, para percebermos que Espronceda, que vive muito pouco, ele vive 30 e poucos anos, nasce em 1808, morre em 42. E nasce exatamente no ano em que, dizem os espanhóis, acaba o século XVIII. Em que sentido? É o ano em que entram os franceses, em que entram as tropas napoleónicas. E começa a chamada Guerra Peninsular, a Guerra da Independência, que não é apenas, como nós sabemos, questão espanhola, é peninsular, de facto, e esse episódio, esse facto tem a ver com o nascimento da Espronceda na província aqui muito
próximo de Badajoz, próximo da fronteira, visto que o pai era militar e ele nasceu, e a mãe andava atrás do pai, e ele nasceu enquanto andavam nessas deslocações. Ora, porquê é que a biografia de Espronceda me pode ajudar a pensar nesta relação com Pessoa? Porque, de facto, Espronceda cumpre uma série de parâmetros pelos quais o podemos considerar, e tradicionalmente foi considerado como o poeta romântico por excelência da literatura espanhola, embora a crítica espanhola tenha vindo mesmo no próprio século XIX, a questionar um pouco essa hegemonia, esse lugar de poeta romântico por excelência. Isso é muito interessante porque encontramos, por exemplo, numa velha edição do primeiro pós-guerra, depois da Guerra Civil, que tem extratos de observações de outros escritores acerca de Espronceda, encontramos, por exemplo, uma escritora importante como Emília Pardo Bazán a dizer: Espronceda, tipo para nosotros del poeta romántico, es clásico. No solo en su educación literaria, sino en la forma de la mayor y acaso mejor parte de su obra poética. Portanto, é, obviamente, um autor que agrada à pessoa que se instalou mentalmente naquela zona de indagação do que é clássico, do que é moderno, e de como se transcendem essas categorias. De facto, esse poeta nascido, portanto, em 1808, tem, inevitavelmente, uma educação clássica que é feita em parte com um dos expoentes, não é, do neoclassicismo espanhol, com Alberto Lista, e essa educação vai marcá-lo e marcar a obra durante toda a vida. E isso também nos permite fazer uma rápida associação, se nós pensarmos nos nascidos nestes anos, próximo do princípio do século XIX, percebemos que ele está exatamente entre Garrett e Herculano. Garrett nasce em 1799, Herculano nasce em 1810. Num certo sentido, ele está mais próximo, de facto, de Garrett, porque tem em Alberto Lista alguém que cumpre o papel que o tio Frei Alexandre da Sagrada Família cumpriu junto de Garrett, ou seja, o fornecedor de uma excelente educação clássica, de uma grande formação que lhe servirá de base ao longo da vida. Isso poder-se-ia dizer também, em certa medida, do primeiro Garrett, mas no caso da Espronceda, coloca-o como é muitas vezes dito, e o biógrafo que Pessoa conservou, António Cortone, também o repete, como uma espécie de trânsfuga. A expressão é um trânsfuga do classicismo, que acaba por se modernizar pelas leituras e pelas circunstâncias extraordinárias que são estas circunstâncias do princípio do século XIX. Ora, nós sabemos que no caso português a chegada dos exércitos napoleónicos encontra uma situação peculiar, ou seja, fica literalmente a ver navios, visto que a família real embarca para
a grande colónia americana, não é? E transfere, por isso, o reino para lá. O caso espanhol é bastante mais complicado, em certo sentido, embora também, ao que parece, tenha posto a hipótese da transferência para as colónias americanas, mas o rei e a família real nunca chegaram a ir mais longe do que Aranjuez. Portanto, não tiveram aquela deslocação. O que acontece é um período muito confuso de abdicação sucessiva de Carlos IV no filho Fernando VII, depois o regresso de Carlos IV ao reino e a abdicação conjunta de ambos, no fundo, no irmão de Napoleão Bonaparte, portanto, no irmão José, que fica como rei de Espanha, não é? Isso significa que a infância e a juventude de Espronceda ocorrem num período de extrema violência, de extrema agitação e quando Fernando VII, o rei, enfim, legítimo, volta a Espanha, encontra um processo uma alteração substancial que entretanto se tinha produzido, ou seja, a revolta contra os franceses produziu as Cortes de Cádiz produziram a Constituição de 1812 e quando Fernando VII regressa ao país, essa Constituição tinha instituído um Estado, enfim, liberal, tanto quanto possível, que não agradou nada e, portanto, Espronceda vai crescer neste ambiente muitíssimo agitado e vai instalar-se em Madrid, vai viver esses anos de agitação na capital e vamos encontrar em 1823, ou seja, no início como aqui aparece, a década ominosa, ou seja, tal em Espanha como em Portugal, o regresso do absolutismo, o regresso da repressão, da censura, disto, daquilo e daquilo outro, vamos encontrar a Espronceda já a protagonizar a revolta. Ele vai tornar-se em 23 membro e depois em 25 presidente de uma sociedade secreta e, como nós podemos imaginar, em 25 é adolescente, não é? E na sequência desse episódio será afastado da corte, vai para Guadalajara e aí começa a escrever, começa a produzir aquilo que será uma tentativa de poema épico, uma coisa chamada Pelayo, que é um texto curioso porque significa que é um texto, enfim, com características muito próximas daquele neoclassicismo, não é? Que é o da sua educação, mas significa que é a tentativa de encontrar uma narrativa em verso sobre as origens de Espanha. Pelayo é o herói da reconquista, não é? Portanto, é uma tentativa do jovem poeta de mobilizar forças e produzir um texto que galvanize os seus contemporâneos. Claro que não o acaba, nunca o acabará. Ele será
publicado incompleto, parcialmente, e segundo alguns testemunhos ainda, o velho professor, o Alberto Lista, completa algumas partes, portanto ajuda a completar algumas partes, o que significa que isso aliás é uma característica curiosa da obra da Espronceda, é uma obra que se começa a construir com grandes arranques, mas que se vai justamente abandonando e deixando em suspenso. Entre outras coisas, ainda nesse período de complicações de perseguição, e depois do afastamento, do desterro em Guadalajara, Espronceda resolve sair. E sair para onde? O mais perto era Portugal, não é? E vem, portanto, para Lisboa. E é curioso que podemos encontrar na obra de Espronceda justamente o relato dessa vinda para Lisboa. Portanto, eu suponho que está na segunda página, e para quem esteja interessado em conhecer detalhes, há um volume de páginas esquecidas de Espronceda que contém o relato dessa vinda para Portugal, e que é um texto muito curioso. Este assim não dá para deslizar, dá? Provavelmente dá. Dá. Eu mostro só o índice para quem o queira ler. Encontra-se aquele de Gibraltar a Lisboa, viagem histórico, e depois um outro artigo de que podemos falar adiante, chamado Espanha e Portugal, bastante mais tardio, em que ele tece considerações acerca das relações entre os dois países. Esta viagem, porque é que esta viagem é muito responsável pelo perfil mitificado, digamos assim, de Espronceda como o romântico. Ele partilha com Mariano José Larra, que é o outro romântico espanhol, esse, enfim, mais cabalmente encarnando o mito romântico, porque cumpre todo o ciclo até ao suicídio, não é? A Espronceda, pelo menos, não se suicida, mas este artigo, este relato, o Viaje Histórico de Gibraltar a Lisboa, tem muita responsabilidade nesse perfil, visto que é o início do exílio, não é? É o início o relato é muito engraçado, as peripécias a bordo, etc. E contém um dito que ficou célebre, que foi muitas vezes repetido, segundo o qual, quando ele chega a Lisboa, chega praticamente sem dinheiro, as autoridades portuguesas cobram uma taxa qualquer, ele só tem um duro, dá o seu duro, e não sei se nessa altura já correspondia a 5 pesetas, mas um duro é isso. E as autoridades devolvem 2 pesetas. E ele diz neste artigo que as atirou ao Tejo para não entrar em tão grande cidade com tão pouco dinheiro. Portanto, isto é, digamos assim, a anedota Espronceda que mais diretamente nos leva a esse perfil de o adolescente que se mete em sarilhos com a polícia, que integra uma sociedade secreta,
que é obrigado a ir para o exílio e que faz peito à fortuna, não é? E começa a afrontar a fortuna por todo o lado. Ora, ele vive realmente em Lisboa uns meses e acaba por seguir o percurso da imigração liberal do tempo, dos portugueses e dos espanhóis, o mesmo que Garrett, o mesmo que Herculano, ou seja, o caminho de Inglaterra. Só que, entretanto, em Lisboa, ele tinha conhecido uma filha de um militar que ia visitar o pai ao Castelo de São Jorge e que se chamava Teresa e que vai ter uma importância enorme na poesia espanhola porque um fragmento de outra obra inacabada, a primeira, o Pelayo, ele nunca a acabou. A última, El Diablo Mundo, ele também nunca a acabou. Portanto, são também por isso obras muito características de um tempo em que se perdeu aquela necessidade da coesão, do equilíbrio, do caráter completo das obras. Mas Teresa, aquela filha de militar, dará origem a um pedaço, ao canto segundo desse poema incompleto, do Diablo Mundo, e torna-se uma espécie de uma das mais famosas mitificações em verso da paixão e do desengano na ótica romântica escritas em espanhol. É o Canto a Teresa, que é tanto mais, é um texto tanto mais, que teve bastantes depois impressões desligado do conjunto. O próprio autor do poema diz que se o leitor que está a ler El Diablo Mundo, se não quiser ler aquele canto, não tem importância nenhuma, porque não tem nada a ver com o assunto, é só porque, entretanto, Teresa morreu e ele precisa de se... enfim, de carpir a sua mágoa em verso. Mas é um texto, de facto, significativo, ficou como um texto significativo do romantismo espanhol, sem dúvida nenhuma. Essas aventuras, portanto, por Espanha e Portugal, acabam por levar, vamos acima que, já agora com o índice é mais simples, e serve para apontar um aspecto. A poesia de Espronceda continua a construir-se muito ao compasso do tempo, não é? Basta ler este índice dos dispersos, não são os textos propriamente que estão ali reunidos, mas alguns destes dispersos, que nos falam, por exemplo, do 2 de maio, e todos temos a imagem do quadro dos fuzilamentos de Goya, não é? Ou a trasladação das cinzas de Napoleão, mais tardio, etc, etc. Portanto, é uma poesia que vive muito do tempo e das circunstâncias do seu tempo. A chegada à Inglaterra proporciona-lhe exatamente a ocasião de fazer aquele adjornamento estético, não é? Que acontece com os exilados liberais e, portanto, o que nós vamos encontrar naquele volume, por exemplo, eu agora estou a tentar sair daqui para trás, estou para aqui, já sei, está aqui, exatamente. Podemos abrir um qualquer destes, que são as mesmas, a mesma edição, por exemplo, esta é a mesma, se não me engano, que usa a pessoa, só para vermos como vermos? Não vemos. Sim, está a abrir.
Só para vermos como um primeiro sintoma do que se passa com esses imigrados liberais em Inglaterra é uma alteração de gosto. Por exemplo, é fácil encontrar no índice das poesias de Espronceda, no exemplar de Pessoa, eu tenho aqui, estúpida, o exemplar que Pessoa tem na sua biblioteca da obra de Espronceda, se olharmos, o índice está no fim neste, se olharmos para cá está o Diablo Mundo. Não. Se olharmos para o índice, nós encontramos, por exemplo, um dos registros mais habituais nesta transição de autores educados na poética clássica para o romantismo. Eles passam normalmente, é o que acontece também com Garrett, por exemplo, passam por um primeiro fascínio com a obra de Ossian. Ossian é, como toda a gente sabe, não é, aquele bardo gaélico inventado por portanto, cheguei ao fim, não encontrei o índice, não tem importância. É aquele bardo gaélico que acaba por preencher a necessidade de encontrar uma raiz legítima, não é? E ele é inventado por um poeta do século XVIII chamado, cá está o fragmento, o Princípio do Pelaio, encontramos entre os primeiros textos produzidos em Inglaterra uma espécie de paráfrase está aqui, um bocadinho mais só, sim, cá está. Ui. Assim dá para ver a imitação do estilo de Ossian, ou seja, é por aqui que Espronceda se começa a tornar um poeta romântico, a imitar aquele bardo gaélico que dá, como se dizia no tempo, uma nação à Escócia, não é? Que se dá um ser nacional, não é? A estes autores. No entanto, a parte mais significativa, Espronceda passa depois de Inglaterra passa à França. Nessa altura já Teresa está em Inglaterra também, já casou e, portanto, fogem para Paris e Espronceda vive o seu intenso amor romântico com adultério e tudo, não é? Com uma mulher casada e continua a produzir. A parte mais interessante, que eu pensei que teria sido a parte mais interessante para Pessoa, quando encontrei o nome de Espronceda associado a ele, é um conjunto de textos
que são exatamente isto, canciones que provavelmente não estão diretamente relacionadas, mas com a obra de um poeta em si, mas estão relacionadas com uma moda do tempo. Há um poeta francês, Béranger, que se tornou extremamente popular por estes anos e que fazia exatamente textos extremamente enfáticos, acessíveis e cantáveis e com um toque narrativo. Ora, dos textos, das canciones que Espronceda compôs e que são geralmente foram geralmente consideradas ao longo do século XIX a parte mais popular, mais conhecida da sua obra, a mais célebre é esta. E esta continua a funcionar, ou seja, continua a estar, as crianças continuam a lê-la na escola, continuam a aprendê-la, é facílimo encontrar ou seja, é muito difícil encontrar um espanhol que não tenha a memória com 10 cañones por banda. Existe desde banda desenhada a infinitas versões musicais, está em tudo quanto é seleta e é uma das chaves que nos pode servir para pensar na relação com pessoa. O pirata no século XIX é evidentemente indissociável da figura de Byron, do pirata de Byron. O que não só Byron, mas infinitos autores trabalharam a partir dessa personagem mítica. O que acontece na canção do Pirata de Espronceda é que é um texto absolutamente extraordinário, de uma mestria de composição. É uma estrutura muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, em que duas estrofes iniciais que constituem uma espécie em que o sujeito lírico é uma espécie de um narrador que apresenta a situação e a personagem e depois entrega o discurso ao pirata. E o pirata, e é por aí que me parecia que Pessoa poderia ter gostado disto, o pirata, como as outras personagens que nós encontramos nas canções de Espronceda, são máscaras. São máscaras que são personae, não é? Portanto, têm o seu próprio discurso, debitam o seu próprio discurso. O discurso do pirata é um discurso absolutamente maravilhoso, porque tem todos os lugares comuns da versão mais popular do repertório romântico. Não é? Como se vê, é um diálogo, o desenvolvimento do texto é uma espécie de diálogo entre o pirata e o seu barco, não é? O temido, e o pirata dirige-se ao seu barco afirmando todas as razões que o levam a ser o senhor do mundo, não é? Tem todos os tópicos, por exemplo, estes versinhos bem te presas hemos hecho a despecho del inglés. Claro que para um espanhol o inglês é, obviamente, o rancor da invencível armada, afinal, vencida. E o tópico da heresia, não é? És mi barco, mi tesouro, que és mi Dios, la libertad. Então, estão lá todos, está lá, aliás, o slogan completo da Revolução Francesa, não é? Liberdade,
aqui está a igualdade e a fraternidade. Mais abaixo estão lá todos. Eu sou el rei del mar e mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Cá está a igualdade e a fraternidade da revolução. Estão os tópicos mais comuns, estão lá todos. E, sobretudo, está a coragem, o enfrentar o perigo, etc, etc. Todo este discurso, e eu vou passando os versos só para chamar a atenção para a imagem, plasmado numa forma absolutamente herética para o tempo. O melhor do discurso poético de Espronceda é que ele é realmente, como dizia a Condessa de Pardo Bazán, ele no fundo é um clássico, tem muito ofício, sabe muito, tem um excelente domínio da técnica, do ritmo. Se tiverem paciência para ler as canciones são absolutamente magistrais, não é? No doseamento do ritmo, das rimas internas, e sobretudo de uma característica que é aquilo que a gente vê aqui, que é a polimetria. Ele sabe lidar, sabe criar estruturas de versos de todas as medidas e jogar com essa variabilidade métrica para criar acelerações e travagens e para precipitar o leitor num ritmo que comprovadamente, e já tem resistido umas centenas de anos, não é? Entusiasma o leitor e, portanto, e que é facilmente captável e que é facilmente reproduzido. Portanto, temos tudo para o sucesso. A mais célebre das canções é o Pirata, mas temos outras absolutamente deliciosas que, por exemplo, o Cossaco, que também tem outros ingredientes muito marcados pelo tempo. Por exemplo, o Mendigo, que é um exercício extraordinário de cinismo, não é? Um mendigo que se gaba também em polimetria, com versos pequenos, curtos, maiores, mais extensos, que se gaba de enganar toda a gente, não é? Mal revuelto y andrajoso entre harapos, del lujo sátira soy, y con mi aspecto asqueroso me vengo del poderoso, y donde va, tras el voy. Portanto, é o marginal que se aproveita conscientemente claro que isto no âmbito da cultura espanhola tem muito a ver com uma tradição literária fortíssima, que é a tradição picaresca, não é? A tradição uma coisa que vem muito de trás do século XVI, mas que aqui tem uma fórmula absolutamente genial. Ora, por onde é que me parecia que depois tem os textos de reivindicação ideológica, por exemplo, as duas canções contra a pena de morte, não é? Que em vez de serem manifestos contra, são encenações da máscara que debita ao seu discurso, o réu de morte e o verdugo, que é outro dos... que suponho que está, como se vê, cá está ele, mas sempre o discurso, os recursos mais extraordinários são esses. É um domínio do verso muito
muito grande, com uma variabilidade, uma capacidade de lidar com o verso, de esticar, encolher, acelerar, travar e, sobretudo, esta capacidade de hipóstase, não é? De atirar, colocar o discurso no outro, criar uma máscara, não é? E eu pensei que seria a isto que Pessoa teria achado graça, mas não, por qualquer outra circunstância. Depois, evidentemente, há muita poesia da tal que tem marca do tempo, não é? A marca das... o Joaquim de Pablo, que é um protagonista de uma das tentativas falhadas de revolta. Mas, de qualquer maneira, são textos que, sendo líricos, cá está o A Guerra, manifesto, não é? São textos que, sendo líricos, têm, como nas canciones, uma vertente narrativa, porque contam histórias, as canciones são biografias dessas personagens ditas pelos próprios, mas ao mesmo tempo são textos, e é por aí que me parecia que entrariam bem no universo de Pessoa, são textos dramáticos, são monólogos dramáticos. Não é? Isso no Pirata é absolutamente evidente. Em muitos dos outros textos, aliás, são. Cá está a elegia à pátria. Mas não é em nenhum destes, não é nas canciones que Pessoa pega e ele vai... Este é talvez dos poemas mais... menos byronianos, mas mais pessimistas, românticos, sem o parecer, com uma marca já de inflexão pessoal naquilo que são os tópicos de ordem. E depois há então este conto, este estranho conto, que é aquilo que Pessoa vai traduzir ou encomendar a tradução, primeiro a Charles e depois a Alexander Serge, que é o Estudante de Salamanca. Eu encontrava, pode-se encontrar alguma razão, numa recensão de época, justamente quando saíram as poesias da Espronceda, porque as poesias são publicadas em 1840, nem sequer por ele, são os amigos que recolhem, reúnem e ordenam os textos que circulavam por revistas e por cópias manuscritas e o que seja, mas há uma recensão de época feita por um outro autor romântico, Gil Carrasco, que é sobretudo romancista histórico, e que faz uma aproximação curiosa entre o Estudiante e as canciones, que é justamente ligá-las pela vertente técnica do verso. E diz-ele que o Estudiante é outro maravilhoso exercício de experimentação. E o que nós temos no Estudiante de Salamanca é, como provavelmente sabem, uma versão, cá está também, os saltos, não é? Pessoa sublinha os tracinhos a lápis são dele, não é? Cá estão as zonas de salto métrico abrupto, não é? As zonas mais dilatadas, mais contraídas, e o que nós encontramos nesse conto é uma versão, como sabem, do Dom Juan Tenório, daquele que é um dos mitos, é talvez
o maior mito de exportação da cultura espanhola para a Europa, desde o século XVII, desde Tirso, não é? Tirso de Molina, o burlador de Sevilha, e que no século XIX tem as suas versões românticas, não é? Entre elas, o mais célebre Dom Juan romântico é aquele que ainda hoje está ligado às representações que se fazem no dia 2 de novembro, não é? Do Dom Juan Tenório, que é representado normalmente no dia de finados, vá-se lá saber porquê, mas que é a encarnação romântica do mito do Tenório, de Dom Juan. Só que essa não é de Espronceda, essa é de Zorrilla e é aquilo que o romantismo espanhol mais produziu, é uma peça de teatro. Espronceda também produziu teatro, não é grande coisa, mas produziu. Só que o seu Dom Juan fê-lo aqui e fê-lo, evidentemente, numa interpretação que tem pouco a ver é muito pouco respeitadora do que é do que seria, digamos assim, o desenvolvimento tradicional do tema. Só que, eu suponho que já estou a ultrapassar o meu tempo, sou capaz de já estar. Só que o facto de Espronceda se ocupar de Dom Juan vai-nos fazer voltar ao princípio e às razões pelas quais Pessoa talvez se tenha interessado por este texto. E mais, aquilo que, se eu bem entendo a lógica pessoana, Pessoa é um grande especialista em marketing e publicidade, como sabemos, não é? E, portanto, ele tem um sentido desde muito cedo, um sentido muito agudo do que pode colocar e onde, o que pode vender e a quem. E um dos aspectos mais curiosos desta escolha é que ele tenha justamente escolhido qualquer coisa que podia vender muito bem aos ingleses e, portanto, a tradução não é para português, como sabemos, é uma tradução de Espronceda para inglês. Porquê é que o mito de Dom Juan, numa versão bastante estranha, poderia vender bem em Inglaterra? Porque, evidentemente, é byroniano, sim, mas é, sobretudo, gótico. Muito, muito gótico. Este é o texto mais gótico de Espronceda. Tem os ingredientes todos. Tem os fantasmas, os subterrâneos, as aparições, os ossos a bater. Tem tudo e mais alguma coisa de associável ao repertório do gótico, do gosto gótico, que poderia coincidir, que agradaria sem dúvida nenhuma aos leitores de Byron. E, portanto, o Byron do Pirata poderia facilmente chamar leitores para as canções, mas sem dúvida nenhuma que os aficionados do gótico gostariam desta versão do estudante. Esta versão de Dom Juan como o estudante de Salamanca. Este Dom Félix de Montemar propicia, lá está, o retrato típico, su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura, ninguno alcanza a igualar, que hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza, Dom Félix de Montemar. Portanto, este é o Espronceda que, de algum modo, poderia
casar bem, e a estratégia, inclusive a estratégia comercial nesse sentido poderia funcionar, poderia casar bem um ingrediente do exótico romantismo, do património cultural peninsular espanhol para os leitores ingleses, mas dando-lhes também a possibilidade de nele encontrarem esses ingredientes misturados com aquilo que é um dos patrimónios mais populares, digamos assim, e esse é um traço que eu de qualquer maneira sublinharia muito na figura da Espronceda. É um poeta francamente popular, não é? E a capacidade de penetração, ele tentou com o teatro, tentou com o romance também, ele tem um romance histórico, mas foi realmente com a poesia que ele conseguiu ganhar público, muito público, e sobreviver. E sobreviver até ao momento em que a cultura espanhola, o panorama cultural espanhol, eu acabo como comecei, quando nós encontramos Dona Emília Pardo Bazán a dizer ele, romântico sim, o que ele era um clássico, justamente pela técnica. Pelo sentido apuradíssimo, não é, de construção do verso, que eu suponho que também terá sido um dos atrativos para a Pessoa, não é? O tempo em que se projeta, em que a Pessoa projeta as traduções, embora seja um projeto de que deixa marcas até muito tarde, mas estes primeiros anos do século XX, em que aparecem as listas, a encomenda da tradução de Espronceda, é um momento em que a Pessoa está a treinar a técnica em português, não é? Está, como ele dizia, a ler aqueles poetas do século XIX que o ensinaram a trabalhar o verso português. Nesse sentido, a capacidade técnica de Espronceda seria seguramente um aspecto a valorizar, mas a figura de Espronceda, o romântico popular, até pela vida curta, não é? Pelo facto de ter, nas minhas notas em que eu tentava aproximar de Garrett, por exemplo, notava, quando reli essas notas, notava que o percurso da Espronceda em relação a... executa todos os gestos que Garrett executou. Ele está sempre também a tentar chegar ao poder, não chegou a visconde, mas tentou, mas fez bastante por isso e aburguesou-se o suficiente para que, no momento em que morre, está perfeitamente integrado, tentou chegar ao poder, tentou chegar ao Parlamento, chegou, ainda teve um discursinho ou outro, aqueles artigos sobre Espanha e Portugal pertencem a esse período, não tem grande sucesso, não é um parlamentar de mão cheia como Garrett, não tem uma visão internacional como Garrett tinha, mas executa todos esses gestos, só que fica morre muito cedo, morre quando, e isso também é um aspecto para que eu queria chamar a atenção, quando ele morre em 42, a maior parte dos textos da literatura portuguesa romântica ainda não está publicado, não é? Garrett, por exemplo, nós pensamos no Garrett moderno para a Pessoa, não é? Mestre de uma certa linguagem moderna para a Pessoa. As Flores Sem Fruto são publicadas em 45, as Folhas Caídas só são publicadas em 53, portanto, a Espronceda está morto nessa altura, não é? A maior parte da poesia de Herculano é recolhida em 1850, embora tenha publicações esparsas, portanto, isto para pensarmos que a popularidade de Espronceda se situa naqueles anos 30, 20, 30, 40, não é? Os anos da agitação, é construída realmente num período muito curto e insere-se muito bem no horizonte de renovação, sim, mas do leitor daquele tempo. E depois no panorama cultural espanhol ficará, de certo modo, associado a um tom enfático, a um tom oratório, que depois vai ser, no final, mais
perto do fim do século, que vai enfrentar aquilo a que os espanhóis chamam o pós-romanticismo, não é? A poesia de receio romântica, mas de outra natureza, muito diferente, com Gustavo Adolfo Bécquer e com a Rosalía, de que estas sessões suponho que já se ocuparam também. E nessa altura a Espronceda será considerado demasiado enfático, demasiado oratório, etc. Só não podemos deixar de pensar que Pessoa está muito mais próximo de tudo isto, tem um lastro de leituras inglesas que lhe perspectiva as coisas de outra maneira e, portanto, é capaz também de ter ido buscar a Espronceda por essas razões. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu gostava de questionar, portanto, alguns aspectos. Relativamente à tradução do Pessoa, ele traduziu o poema na totalidade? Não. Traduziu há bocados, eu não onde é que ele está? Espera aí, que está aqui. Ele começa... Porquê é que não passa para ali? Sim. Não. Ele atribui primeiro o encargo da tradução ao irmão de Alexander Church e depois há a primeira parte e depois há uma segunda parte, fragmentos da segunda parte, que terão sido traduzidos pelo Dr. Prosit, que é uma personagem daquele Very Special Dinner, o conto dos canibais. Portanto, mas que eu saiba, eu nunca mexi nestes documentos no espólio, mas nem a primeira parte nem a segunda estão completas. Sendo assim, realmente, ninguém enviou para a Inglaterra. Não, nunca. Era projeto. Era projeto. Como a maior parte das traduções que ele fez, não é? Portanto, verdadeiramente, não sabemos se ele tinha mesmo intenção de publicar. Já agora, por curiosidade... O que é estranho é que parece que há ainda documentação. Eu digo parece porque eu própria não fiz investigação no espólio acerca disso, mas ainda nos anos 20 ele ainda anda a arrastar o projeto da tradução e nessa altura já em nome próprio. Já em nome próprio. Já agora, quando é que foi, sabe-se, quando é que foi editada a primeira vez, efetivamente, este texto, este poema, o estudante em Inglaterra? Tem ideia ou não? Não faço a menor ideia. Nem sei se... Sim, foi efetivamente traduzido em inglês. Poderá estar, naturalmente. Não faço a menor ideia. Uma coisa que não percebi bem foi que, relativamente à Teresa, portanto, eles fogem. E depois separam-se. É uma história engraçadíssima. Antes da morte dela. Sim. Tem os ingredientes todos, ou seja, quando ele a conhece em Lisboa, portanto fica a mitificação de Lisboa também associada a isso, mas ela é solteira nessa altura, depois reencontram-se, a lenda diz que ele vai para a Inglaterra atrás dela, mas é mentira, porque ela só chega depois dele lá estar. A Inglaterra, não sei se ela chega, suponho que solteira, casa em Inglaterra e eles só se envolvem já em Inglaterra e já existe uma relação em Inglaterra e quando se deslocam para a França, aí sim vão viver juntos. Só que em França também depois quando voltam para a Espanha, ainda vivem juntos e depois separam-se. E há arrasto. A Espronceda deixa muito, aliás, no Canto à Teresa, também se nota, a marca dos enganos e dos desenganos e do conflito, etc, etc.
separam-se e ela acaba por morrer, portanto, nesse sentido não tem nada a ver, não tem aquela lógica romântica. Só que quando ela morre, ele reconstrói poeticamente a experiência. E o mais engraçado de tudo é que enfia aquilo numa estrutura que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Não é? Porque o Diablo Mundo é uma tentativa de um poema proto-filosófico sobre o homem e o surgimento da incompatibilidade entre o indivíduo e a sociedade, mas de um... Isso é extremamente moderno. aliás, é parte da obra dele que tem sido mais valorizada, que foi mais valorizada ao longo do século XX. Mais do que qualquer destas. Estas foram mais populares no tempo.